Que Deus abençoe você e toda a sua família. É uma alegria imensa estar aqui com você em mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Canção Nova ou você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, e pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. É uma alegria estar com você. Eu tenho certeza que o programa de hoje muito vai nos ensinar sobre a Palavra de Deus. Estamos fazendo uma introdução para estudarmos o Antigo Testamento e nos dedicamos a 3 realidades muito importantes na Sagrada Escritura: revelação, tradição e inspiração. Já vimos a revelação, já vimos em programas passados sobre a tradição e agora, neste programa, nós já iremos iniciar sobre inspiração. Então não tem como você entender Bíblia se você não entender essa categoria, inspiração. Portanto, o programa de hoje é muito bom, você não pode perder. Fique conosco, pegue a sua Bíblia, seu catecismo da Igreja Católica, seu caderno de anotações. Antes de tudo, quero saudar e receber aqui, mais uma vez conosco, Dom José Falcão. Sua bênção, é uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe sua vida, é uma alegria estar aqui. Dom José, já terminamos então uma grande reflexão, muitos programas dedicados à revelação, que eu gosto muito dessa realidade. Vimos a importância da tradição, foi muito importante ver a importância da tradição para a Igreja Católica. E agora um tema que também me é muito caro, acho tão bonito, quando a gente fala sobre inspiração. Porque se nós não acreditarmos que esse livro é inspirado, tudo não faz sentido para nós, né? E é sobre isso que eu quero conversar com o senhor hoje. Então, o que significa afirmar que a Escritura toda ela é inspirada por Deus? Porque, Dom José, muita gente diz assim, isso daqui foram os homens que escreveram, isso daqui a gente não pode levar tão à risca por causa disso. Isso aqui não tem peso. Isso aqui é um momento histórico. Então, como é que a gente pega algo que os homens escreveram há milhões de anos atrás e agora a gente traz isso para a nossa vida? Não tem nexo isso. Foi escrito pelos homens. E o que significa que ela foi inspirada por Deus toda? Dizer que a Bíblia é inspirada significa que a redação dela, que foi obra de mãos humanas, isto é, quem a escreveu, as mãos que as escreveram, isto é, as letras, os versículos, os capítulos, os livros, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, na hora em que estava sendo redigida qualquer parte da Bíblia, a pessoa que redigiu recebeu uma inspiração de Deus, uma luz de Deus, uma moção de Deus, que é do seu Espírito Santo. Uhum. É o Espírito quem move o autor sagrado a escrever e, portanto, sob a orientação de Deus, sob a luz de Deus, sob a ciência de Deus, sob o entendimento de Deus. Então, toda ela foi escrita sob essa inspiração, sob essa luz do Espírito Santo. Isso significa que o autor humano escreveu com o auxílio, com a graça, com a força, com os dons do Espírito Santo. Então, o autor principal foi aquele que inspirou os autores humanos que pegaram as penas e que colocaram no material, normalmente pergaminhos, a grande maioria, provavelmente pergaminhos. E isso significa, ela foi redigida por seres humanos, mas com o auxílio de Deus, inspirados por Deus. Muito bom. Agora, diante do que o senhor falou, como é que a gente poderia dizer, então, mas quem então é o autor? São os homens ou é Deus? As duas coisas, cada uma num sentido.
Primeiro, nós vamos responder contundentemente a essa sua pergunta, quem é o autor da Sagrada Escritura, de forma bem direta. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Já vá abrindo o seu catecismo, porque com a frase da igreja fica mais claro. Porque essa frase, ela vem acompanhada de outras frases. Aham. E é exatamente nessas outras frases que vão entrar os autores humanos. Então, Carta de São Paulo aos Romanos. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Especificamente no caso da Carta aos Romanos, quem escreveu foi Tércio. Isto é, São Paulo é o autor intelectual da carta, mas São Paulo ditou a carta e Tércio escreveu. Mas a carta é do apóstolo Paulo. Então, autor humano, São Paulo. Autor divino, Deus. Então, quem é o autor da carta aos Romanos? Deus. Autor principal, autor divino. E quem é o autor do humano? O apóstolo Paulo, que redigiu esse livro inspirado por Deus, que é o autor dessa carta. Parágrafo 105 do Catecismo da Igreja Católica. Veja a frase principal. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Leia, por favor. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. Continue. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor, e nesta sua qualidade foram confiados à própria Igreja. Pronto, então aqui temos o autor divino. Os autores humanos vamos tratar no próximo parágrafo. Então não há contradição em dizer que Deus é o autor e que São Paulo é o autor. Quanto ao caso específico da Carta aos Romanos, vamos ao último capítulo da Carta aos Romanos para a gente ver Paulo e Tércio. Quem escreveu? Tércio. Mas quem é o autor? Paulo. Tércio é o redator. Uhum. E isso em nada desmerece a autoria paulina da Carta aos Romanos. O simples fato de o Frei Gilson não poder redigir uma coisa e ditar a alguém lá no seu computador, vá falando assim, digite isso. Quem foi o digitador? Foi ele, mas quem é o autor? É Vossa Reverendíssima. Imprima então aí e assino, então a autoria é minha, mas quem redigiu foi você. Temos esse exemplo muito interessante na Carta aos Romanos, eu, Tércio. Versículos de 21 a 22, Romanos 16, de 21 a 22, por favor. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Pronto. Então, aqui, quem escreveu a carta aos Romanos? Não foi São Paulo, foi Tércio. Mas quem é o autor da carta aos Romanos? São Paulo, não Tércio. E quem é o autor divino da carta aos Romanos? Deus Todo-Poderoso. Deus é o autor da carta aos Romanos. É verdade que quando você, numa discussão, numa pregação, numa palestra, você diz, olha, o apóstolo Paulo diz, está certo? Uhum. Porém, é Deus que está dizendo, porque Deus é o autor. E, portanto, é palavra de Deus. Claro que é palavra de Paulo, porque ele colocou por escrito, na verdade, Romanos, foi Tércio. Então, é palavra de Paulo, porque é o autor humano. Mas é palavra de Deus, porque Deus é o autor de toda a Escritura, portanto, também da carta aos Romanos. No capítulo 1 de Paulo, ele fala alguma coisa? Vamos a ele. Ele se identifica Paulo. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, Pronto, escolhido exato. para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Sim. Este Evangelho Deus prometera outrora pelos profetas na Sagrada Escritura. Ou seja, ele se identifica aqui como... Sim. Todas as cartas dele, né?
Algumas ele coloca não apenas ele, não é? Não apenas ele, mas também alguém que o acompanha. Vamos ver se Vossa Reverendíssima consegue identificar. Vejamos na carta aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, que se acham em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, quem é o autor divino da carta aos Filipenses? Deus. Quem são os autores humanos da carta aos Filipenses? Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo são os autores humanos, não é? Porém, veja aqui uma coisa, deixe-me ver, Colossenses agora. Vimos Filipenses, não foi? Uhum. Vamos a Colossenses. Quem são os autores humanos da carta aos Colossenses? Colossenses 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos. Sim. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. É Paulo e Timóteo? Paulo e Timóteo. Interessante, né? Algumas cartas de São Paulo, ele está sozinho. Outras cartas, ele coloca como autores humanos, ele e Timóteo. Então, estritamente falando, veja, Colossenses é a carta do apóstolo Paulo e de Timóteo aos Colossenses. Uhum. Claro que na pastoral, a corriqueira ação missionária da igreja, se identifica Colossenses como de autoria apenas de Paulo, mas não é apenas Paulo, é Paulo e Timóteo. Filipenses, a mesma coisa. Não vamos discutir por causa disso. É a carta de São Paulo a Timóteo, e você não mente ao dizer isso, só que Filipenses e Colossenses, Paulo e Timóteo. Mas o autor divino, Deus Todo-Poderoso, Deus é o autor da Epístola aos Colossenses, Deus é o autor da Epístola aos Filipenses, Deus é o autor da Epístola aos Romanos, Deus é o autor de cada livro da Escritura. Agora, dos autores humanos, a provocação é sua. Então, a gente vai entendendo que a Bíblia são duas dimensões. O autor divino é Deus, Disse tudo. de toda a Sagrada Escritura, Perfeito. mas também temos estes autores humanos. Então, eu posso dizer que a Bíblia teve autores humanos. Sim, teve autores humanos, sim. Tantos que a gente não consegue identificar. Por exemplo, não conseguimos identificar apenas em nível de hipótese, de propostas, de sugestões, o autor da carta aos Hebreus. Mas não sabemos quem é o autor, por exemplo, no Antigo Testamento do primeiro livro dos Reis, do segundo livro dos Reis. Algumas propostas são apresentadas, mas isso absolutamente não conhecer o autor humano, isso em nada prejudica, compromete a nossa fé na inspiração da Escritura ou na credibilidade, em decorrência disso, na credibilidade das Escrituras. Absolutamente. Reputamos que quem quer que tenha escrito esta parte da Escritura, esse livro da Escritura, escreveu sob inspiração de Deus, que é o autor primeiro da Sagrada Escritura. O senhor disse que teria um parágrafo do Catecismo que falaria sobre isso. Sobre os autores humanos? É o próximo. Parece que era o 106, não é isso? 106, sim. Vossa Reverendíssima leu o 105, não foi? Isto. Leia, por favor, o 106. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Esse parágrafo ele foi tirado, praticamente todo da Dei Verbum, número 11. Dei Verbum é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a divina revelação. Então, Deus
escolheu homens. Claro que homens aqui, veja, não está excluída a possibilidade de mulheres. Aqui nós estamos utilizando a palavra homens no sentido de seres humanos. Como eu disse, muitos são os autores desconhecidos, não conhecemos os autores de muitos livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento é coisa diferente, porque a tradição da Igreja Católica reputa unanimemente ao primeiro evangelho a autoria de Mateus, ao segundo evangelho a autoria de Marcos, ao terceiro evangelho a autoria de Lucas, ao quarto evangelho a autoria de João, ainda que esses nomes não apareçam como autores, eles não se identificam nesses evangelhos como São Paulo se identifica. Idem para os Atos dos Apóstolos, a tradição reputa como autor São Lucas e assim por diante. Independente de saber, de identificar com a tradição da igreja e com o próprio texto quem foi o autor, Deus escolheu esses homens. Sejam eles homens ou mulheres, enfim, não temos absolutamente nenhuma prova, e também não está excluído homens aqui no sentido genérico. Quem escreveu o livro do Eclesiástico, quem escreveu o livro do Eclesiastes, ou quem escreveu aquele livro sapiencial, quem escreveu aquele salmo cujo autor não sabemos, etc., não importa. Todos eles escreveram inspirados. Deus se serviu desses homens, Deus se valeu das suas faculdades, das suas capacidades e eles próprios agindo, portanto, eles escrevendo, não foi Deus, mas nesta hora Deus, por meio deles, foi colocando no texto aquilo que correspondia à santa vontade de Deus. Escreveram, portanto, inspirados. Mas aí, Dom Falcão, alguém pode se perguntar, os homens são muito falhos. São. Pecadores, falhos, em todos os sentidos. E como é que o ser humano foi encarregado de fazer algo assim e a probabilidade de erro é muito grande? E a pergunta então que se faz é o seguinte, a Bíblia contém erros? Se Deus se utiliza de pessoas humanas, pecadores, será que a Bíblia não contém então um monte de erros? Como é que funciona isso? Na hora em que eles estão escrevendo inspirados por Deus e Deus não erra. Eles podem e talvez tenham cometido erros tremendos, até do ponto de vista moral, não está excluída essa possibilidade de antes de começar a escrever. Mas na hora de escrever, escreveram inspirados por Deus. Aquilo que eles fizeram, sob a moção do Espírito Santo, não foi absolutamente atingido por nenhum erro. Agora, terminou de redigir, sei lá, é possível que ele tenha cometido um pecado, que ele tenha cometido erros enquanto não estava escrevendo? É possível, mas isso não afeta a inspiração. Deus Todo-Poderoso pode se valer dos instrumentos mais falhos. Deus chamou o apóstolo Pedro para ser apóstolo? Sim. E Pedro, enquanto foi chamado pela inspiração do Espírito Santo, ok? Muito bem. Vamos adiante. Para vós, quem eu sou? Senhor, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus mesmo diz para São Pedro. Você foi inspirado pelo Espírito Santo agora. Logo depois, no mesmo diálogo, Jesus começou a dizer que era necessário que ele subisse para Jerusalém, que ele fosse entregue aos homens, que ele sofresse e morresse, ao terceiro dia ressuscitasse. Para trás, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Deu um pito no primeiro Papa, que eu acho que ele murchou assim. Veja, alguns minutos antes, falou inspirado por Deus. Alguns minutos depois, inspirado pelo diabo, tentando dar conselho a nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso inspira seres humanos falhos. A fraqueza de Paulo, a fraqueza de Pedro, a fraqueza dos demais apóstolos que deixaram nosso Senhor sozinho no Jardim das Oliveiras e todos eles fugiram.
a fraqueza de seres humanos que acompanharam o Senhor Jesus ao longo de sua vida pública. Isso não significa dizer que, malgrado as fraquezas deles, nesses pontos, nesses momentos, nessa hora em que disseram, em que fizeram, em que deixaram de fazer, ou seja, que qualquer atitude passível de fraqueza e, de fato, pecados, enfim, disputando entre eles quem é o maior, quem vai ser o maior, Jesus os chamou, começaram a brigar, ficaram indignados. Lembra quando Tiago e João pediram ao Senhor: ordena que nos sentemos à tua direita e à tua esquerda e tal. Os 10 ficaram indignados contra os 2. Os 2 cometeram a fraqueza de já pedir aquilo que não era conveniente e os 10 ficaram indignados. Enfim, surgiu uma disputa. Jesus precisou apagar aquele incêndio. Os grandes tiranizam as nações. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, servo de todos, etc. São provas de que os inspirados apóstolos, aos quais Jesus conferiu tantos poderes, deu o poder de pregar, de expulsar os demônios, de curar os enfermos, etc., malgrado esses momentos inspirados de rara beleza, não tão rara, graças a Deus, mas também eles cometeram fraquezas, agiram não inspiradamente. Aplicando esses exemplos todos para a redação, é dogma de fé. Na hora em que eles escreveram os textos, não importa o tamanho dos pecados, se eles até estavam em pecado mortal, se eles tinham concepções filosóficas, teológicas imperfeitas, enfim, mas na hora em que estavam escrevendo, escreveram inspirados por Deus. Portanto, a Bíblia não pode errar, porque toda ela foi inspirada por Deus. Para além das fraquezas humanas, para além das limitações de todos os autores humanos de todos os livros da Bíblia, na hora em que eles escreveram sob inspiração. Isso que o senhor está falando é muito importante. Então, significa que eu posso afirmar isso. Na Bíblia não contém nenhum erro? Não contém nenhum. A Bíblia não se contradiz? A Bíblia não se contradiz. Até mesmo quando parece que há contradições, né? Até mesmo quando parece que há contradições. Exatamente. Vejam, é preciso que a gente também pontue o seguinte: você não pode olhar para a Bíblia com um olhar crítico de uma ciência posterior, eu diria atual, moderna, e fazer uma leitura que não é própria do mundo bíblico à luz da fé, para chegar a conclusões, por exemplo, que são indevidas. Eu vou dar um exemplo bem simples. Jesus, certa feita, diz que a semente do grão de mostarda, que é a menor das sementes Bom exemplo. da terra, ok? Exato. Muito bem. Aí vem uma pessoa e diz o seguinte: veja, a ciência hoje consegue provar Exato. que a semente de mostarda não é a menor das sementes da terra. Logo, Jesus errou. Aqui nós temos várias coisas. Primeiro, quando Jesus fala da semente de mostarda, Jesus está utilizando um gênero literário chamado parábola. Na parábola, as expressões, as imagens, as criaturas, as realidades, elas adquirem um caráter simbólico. Depois, a palavra menor na Bíblia não significa necessariamente menor do ponto de vista da altura, do ponto de vista da mensurabilidade, do tamanho. Sim, é verdade que Zaqueu era de baixa estatura, mas nosso Senhor Jesus Cristo se identifica como o menor de todos os homens. E chama João Batista o maior de todos os homens. Dentre todos os nascidos de mulher, ninguém maior do que João. Do que João. Será Será que com isso Jesus quis dizer que João tinha 30 metros de altura?
Não. Mateus capítulo 11, versículo 11. Vossa reverendíssima, por favor. Estamos a 2 minutos do final do bloco, mas no segundo bloco a gente vai ver esse texto. Jesus se chama de menor. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Menor na Bíblia, menor nos lábios de Jesus, não significa menor de altura. Esse é o tampinha, aquele é o varapau. Varapau em Alagoas significa o altão, né? O altão. Essa eu nunca tinha ouvido. Varapau? Não. Precisa ir a Alagoas para... Eu vou lhe dar um dicionário de alagoês. Alagoês tem umas expressões, só tem Alagoas. Um varapau é o altão, é o altão. Para Jesus, menor, maior, enfim, não significa necessariamente estatura, mas significa insignificância ou grandeza, envergadura. Nós vamos ver no segundo bloco São Paulo dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. O que significa o menor dos apóstolos? Isso é uma figura de linguagem na língua portuguesa em que você exagera. Por exemplo, o Frei Gilson contou aqui uma história, mas eu morri de rir. Morri de rir. Essa expressão é usada em São Paulo, sua terra? Morri de rir? Já, sim. Sim. Pronto. É um exagero. Você exagera, né? Sim. Não, você não morreu de rir, você está vivo aqui. O que significa a expressão morri de rir? Você quer acentuar que riu muito. Exato. Então você exagera. A semente de mostarda é a mesma coisa. Não é menor do ponto de vista do tamanho, se é 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. É menor do ponto de vista da insignificância. Isso daqui é insignificante. Mas faltam 19 segundos, vamos retomar isso. Até porque, né, Dom José, era difícil pensar um Jesus que sabe todas as coisas não saber uma coisa dessa, né? Uma coisa básica dessa. Uma coisa básica dessa. Olha, o programa de hoje está bom demais. Um breve intervalo e nós já retornamos. Espero por você. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria ter você aqui. Hoje o tema é interessante demais, o tema é maravilhoso, é sobre inspiração. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. E a pergunta é: contém erros a Sagrada Escritura? Muita gente já falou isso para você, muitos estão falando isso nos dias de hoje. E o Dom José, no bloco anterior, terminou com um assunto interessante. Segundo a ciência atual, Jesus errou quando disse que a semente de mostarda é a menor de todas. Então a ciência hoje, então ela é mais, a ciência, ela sabe mais do que Jesus, Dom José. o Deus que sabe todas as coisas. E aí o senhor está fazendo as pessoas entenderem que a Bíblia é preciso ter calma, né? Você não pode ir com muita ânsia, porque senão você não entende o significado daquilo, ainda mais numa parábola, como o senhor estava falando. A parábola tem critérios próprios de interpretação. Elas são uma história criada para transmitir uma mensagem que está significada naquelas imagens ali, que, enquanto tais, não podem ser interpretadas ao pé da letra. Existe uma chave de leitura, existe um critério de leitura, existe uma mensagem que Jesus quer que nós compreendamos nessa linguagem que, às vezes, contém imagens que não podem ser absolutizadas ou interpretadas segundo os critérios de ciências que não são da própria palavra de Deus. Citei o caso da semente de mostarda, que Jesus diz é a menor de todas as sementes da terra. Correto? Bem, respeitamos a ciência botânica, a ciência tal, que hoje diz que a menor das sementes é a da papoula, é a da orquídea, ou seja lá de qual for a planta. Portanto, hoje se consegue provar que a semente da mostarda não é a menor. Bom, como é que se resolve isso? É muito simples. A palavra menor nos lábios de Jesus, a palavra menor na concepção dos apóstolos, não se refere necessariamente ao tamanho, à estatura, à quantidade de milímetros, de centímetros, de metros. Vou dar um exemplo.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, por favor. 1 Coríntios capítulo 5, 15, versículo 9. Jesus não errou. Jesus não errou ao dizer que a semente de mostarda é a menor das sementes da terra. Por quê? Vamos começar a explicar com esse texto. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pronto. Agora vem uma pessoa que fez fisioterapia, ou um médico, ou uma pessoa com uma trena, etc. Então vamos medir o tamanho de São Paulo. Eu sou o menor dos apóstolos. Será que ele tinha 10 centímetros? Será que ele tinha 15 centímetros? Será que ele era baixinho? Não, meu amigo, leia a frase toda. Menor aqui no sentido de indigno. Ele exagera. Justamente para mostrar com esse exagero, eu sou o menor, eu sou o mais indigno. Olha aí, na própria frase, leia de novo a frase devagar. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Então é menor no sentido de indignidade. O próprio Jesus se chama menor. Vamos a Mateus capítulo 11. Vamos a Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículos de 11 a 12, se não me engano, quando ele fala de João Batista e dele, um ele chama de menor, o outro ele chama de maior. Então vamos ver se o maior é o que tem 300 metros ou tem 500 metros. Será que João Batista tinha 500 metros ou 600 metros de altura só porque Jesus disse que ele era o maior no reino dos céus? Dentre todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Então, quer dizer que porque João era o maior, estamos tratando aqui de tamanho físico, de estatura física. Ora, pelo amor de Deus, cuidado com a palavra menor e com a palavra maior. Por favor. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Menor e maior. Aqui, na sua opinião, Jesus está falando de estatura? Não. Pronto, pelo amor de Deus. Então deixa a botânica para lá, rapaz. Preste atenção naquele que falou a parábola da mostarda. Ele pegou uma semente que era própria do seu tempo, a menor das sementes da terra. Ele está falando numa parábola. E o sentido de menor, olhe aqui para ele, olhe para o apóstolo Paulo, menor dos apóstolos. Jesus é o menor. Menor em que sentido? O menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem é esse menor no reino dos céus? É Jesus. Enquanto Deus que se rebaixa. Existe uma minoridade, existe um rebaixamento, existe uma insignificância maior do que morrer como bandido na cruz. Jesus se fez menor. Fez-se obediente até a morte, encontrou-se na condição de escravo. Portanto, o que Jesus quer dizer com o menor no reino dos céus é maior do que ele? Aquele que, primeiro, Cristo é o menor, e aquele que imita Cristo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. O rebaixamento de dar a vida pelos irmãos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos irmãos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso significa ser menor. Cuidado, pelo amor de Deus, para não pegar critérios de uma ciência que não tem nada a ver com a Escritura e dizer que a palavra menor só se refere à estatura, milímetros, centímetros. Vamos levar a semente de mostarda para o laboratório e comparar com a semente da... Isso é ciência botânica, isso aqui é Bíblia. Onde na Bíblia a palavra menor, nos lábios de Jesus, tem outro significado. Jesus não errou ao dizer que a semente de mostarda é a menor das sementes da terra. Ele pegou uma semente que era típica do mundo agrícola de Israel do seu tempo. Provavelmente para os judeus era a menor semente, naquele tempo, no conhecimento deles. Mas isso... Ao dizer a menor das sementes, quem falou? Falou aquele que disse que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Maior, menor. 1 Coríntios 15, 9. Eu sou o menor dos apóstolos, ou seja, eu sou o mais indigno. Moral. Quando Jesus disse que a semente de mostarda ela é menor, Jesus está falando da insignificância dela.
Só isso. Não está falando do tamanho, da quantidade de milímetros, como a botânica. Não misture as coisas, por favor. Botânica é uma ciência. Bíblia tem uma linguagem que nos lábios de Jesus tem um significado que não necessariamente é significado de centímetros e milímetros. Estamos no contexto, a Bíblia não erra. Não erra. O senhor está deixando isso claro para a gente. Mas como entender, eu estou pensando em alguém agora fazendo esse questionamento, como entender quando, por exemplo, aí a gente vai no Antigo Testamento, olho por olho e dente por dente. Depois vem Jesus no Novo Testamento, vim levar a perfeição, aquela coisa, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Alguém pode se perguntar, então ele errou aqui, por que ele está... Onde está o erro dentro do olho por olho? Onde está o erro? Onde está o erro? Então, porque se ele, a pergunta que alguém pode estar se fazendo, Sim. Se ele teve que mudar o que ele falou antes, tipo, ele mudou o que ele falou antes? Não, Deus não muda. Então, nós é que mudamos. Nós é que mudamos. Isso. Explique para nós essa questão. Pronto, veja. Primeiro, nós vamos partir, não do dente por dente, olho por olho, vamos partir de uma coisa mais cruel ainda. Na Bíblia... Lameque. Gênesis capítulo 4. No tempo de Lameque, a justiça se resolvia assim. Se uma pessoa faz mal a alguém da minha família, eu posso matar 77 da família dele. Diga se não é cruel? Muito cruel. Muito cruel. Agora, dente por dente, olho por olho, é 1 para 1. Qual dos dois é mais cruel? É matar 77 ou matar só um? 77. 77. Bem, foi erro. A humanidade, no tempo de Lameque, tinha essa mentalidade. E Deus, quando se debruça sobre a humanidade, se debruça sobre uma humanidade com uma mentalidade rude, primitiva, à luz dos nossos critérios atuais. É uma brutalidade, etc, etc. E, verdadeiramente, a humanidade sai do estágio de uma brutalidade, de uma violência tremenda, de um sentido de justiça estritamente desproporcional, vamos ver assim, e vai educando paulatinamente essa humanidade, não da noite para o dia, não de Lameque, 77 pessoas. Se uma criança, a gente vai ver aqui agora, se uma criança causar uma contusão em mim, eu posso matá-la. Essa era a mentalidade no tempo de Lameque. Lameque é uma espécie de bisneto de Adão, bisneto, tataraneto, tetraneto, enfim. Depois, muito tempo depois, no livro do Êxodo, nós temos dente por dente, olho por olho. 1200 anos depois, amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, o mandamento do perdão. Não houve contradição, houve uma pedagógica e amorosa disposição de Deus sobre uma humanidade que vai educando-a. Entendi. Claro que Salomão errou, Salomão, quando ele contraiu, digamos assim, relações amorosas com 300 mulheres e 700 concubinas. Sim, a Bíblia contém erros de seres humanos. A Bíblia contém disposições, digamos assim, preceitos imperfeitos em comparação com a palavra de Deus. Disposições humanas. A Bíblia contém, no capítulo 24 do livro do Deuteronômio, a lei do divórcio, que na verdade nem é contemplada por nosso Senhor Jesus Cristo, que no capítulo 19 diz, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. Então, se temos imperfeições, se temos erros no Antigo Testamento, não temos erros da parte de Deus. Temos imperfeições da parte das criaturas, que em muitas situações Deus permite, Deus tolera e vai pacientemente educando essas criaturas. Mas dizer que houve erro de Deus quando Deus tolerou o pensamento de Lameque, como assim? Entendi. Tolerar a mentalidade de um povo para pacientemente educá-lo, e a educação de Deus não é da noite para o dia. Então é preciso situar Lameque no mandamento, o mandamento da lei do talião e o mandamento do amor.
É Deus cuidando, Deus educando, Deus tirando dessa mentalidade ignorante, bruta, dessa mentalidade rude do tempo de Lameque até Jesus Cristo, passando por Moisés na lei do talião. Mas vamos ver Lameque daqui a pouco. Eu posso entender quando Jesus então diz, ouvistes o que foi dito? Porque Deus, ele poderia ter dito assim, Deus vos disse lá atrás, aí isso seria uma contradição, né? Não necessariamente. E veja, quando você diz para alguém alguma coisa se adequando, se adaptando à mentalidade, à capacidade de compreensão daquele povo, não é que você erra. Você utiliza uma linguagem que aquele povo é capaz de compreender. É lógico que essa linguagem aqui foi a que Deus escolheu como mais adequada, como mais oportuna, como mais, digamos assim, apta para esse povo, porque a sua capacidade de compreender era essa. Vamos ver daqui a pouco. Eu sou o Deus que pune a quarta, quinta, oitava geração, etc. Mas isso é lá no livro do Êxodo. Primeiro vamos a Gênesis, capítulo 4, versículo 23 a 24. Pois bem, leia. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Muito bem. Deus chama a humanidade em Adão, Eva, Caim, Abel, Lameque, numa época em que o conceito de justiça era muito imperfeito, segundo os nossos critérios. Sim. E, de fato, era um conceito de brutalidade. Repare, você matar uma criança porque ela causou uma contusão para você, e se alguém matar você, eu vou matar 77 do outro lado, isso é muito mais grave, muito mais duro do que no tempo da lei do talião. Deus, não é que Deus errou, isso é uma constatação de um dado objetivo da humanidade no tempo de Lameque. E o grande pedagogo diz, silencia quanto, na sua opinião, se Deus Todo-Poderoso dissesse no tempo de Lameque, amai os vossos inimigos, onde o costume era esse, Deus achou providente, Deus achou prudente, Deus achou que não era o momento, Deus tem o seu momento. Mas não é Deus que está pedindo para matar os 77 aqui. Não, sim, eu estou dizendo que essa era a mentalidade da humanidade no tempo de Lameque. Sim. Ok? Então, não, mas Deus devia ter educado na hora, Deus devia ter dito, etc. Bom, me permita uma coisa, você colocou a sua criancinha no jardim, com quantos anos de idade? Na sua opinião, a mãe manda colocar a criança no jardinzinho de infância a partir de que idade? 4 anos, 5 anos? Eu fui nessa idade. 4 anos, 5 anos. Muito bem. Se o professor chegasse, se sua mãe dissesse, olha, vocês, por favor, estou colocando aqui o meu bebezinho, o Frei Gilcinho, o Frei Gilcinho, e vocês, por favor, ensinem para ele a lei da relatividade, ensinem para ele os gêneros literários da Bíblia. Com 4 anos de idade, um professor decente lá do jardim, minha senhora, o seu filho não tem capacidade, a mente dele ainda não está desenvolvida. Além do que, para ele ter essas noções que vai receber lá na frente, primeiro ele tem que receber muitos conceitos prévios, muitas ideias que são próprias para a idade dele. Sim. No jardim ele vai receber os rudimentos, depois vai aprender a ler, depois vai aprender a escrever, depois vai aprender a cantar, depois vai aprender a somar, multiplicar, etc, 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 etc. E depois ele vai sair do jardim, vai para o maternal, sei lá como é que chama, depois vai para o ensino médio, depois vai para a faculdade. À medida em que vai crescendo sua capacidade de entender e de querer, a capacidade dele de receber novos conhecimentos vai aumentando. Então, esses conhecimentos mais para frente, teoria da relatividade, aprender línguas, etc., ele está no prezinho. Pois bem, mais ou menos assim. É a pedagogia de Deus na história da humanidade.
Deus se adequa, Deus tem paciência, Deus, de certa forma, ele se dobra diante da humanidade que tem uma noção errada a respeito dele. A capacidade do povo, e não Deus que é imperfeito. Vou dar um exemplo agora, saímos desse exemplo de Lameque, e agora vamos para uma ideia que o povo tinha a respeito de Deus e que Deus compreende, não entra no mérito, silencia e, de certa forma, é isso que vocês pensam de mim? É isso que vocês acham de mim? Então, muito bem, esse Deus que vocês acham que eu sou, sou eu. E mais para frente ele vai dizer que a mentalidade desse povo não é esta. Veja, é justo que uma geração cometeu o pecado e o pecado dessa geração seja a punição dos pecados dessa geração, dos pais, que o mal que os pais fizeram seja punido nos filhos e nos netos, nos bisnetos, nos trinetos, nos tataranetos? Não. Não. Muito bem. Então vamos a Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Versículo 5 e versículo 6. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Basta. Aí vem uma pessoa, mas que absurdo. Aliás, o Frei Gilson acabou de dizer que não era justo que Deus se vingue nos filhos, nos netos e bisnetos até a 5ª geração. Deus zeloso que vingo a iniquidade dos pais nos filhos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Isso não é justo. Resposta. Esta era a mentalidade do povo quando Deus disse isso. A visão do povo hebreu acerca de Deus era essa visão de um Deus vingativo. Eu sou. Deus não disse eu faço. Eu sou isso que vocês estão dizendo. Porque vocês pensam que eu sou isso, então eu sou. Agora, há contradição quando no livro de Ezequiel, capítulo 18, a responsabilidade individual. O filho não vai pagar pelo pecado do pai. Cada um vai responder pelo seu próprio pecado. Vamos ao livro de Ezequiel, por favor, capítulo 18. Capítulo 18. Vamos ver se há contradição. Não existe contradição na palavra de Deus. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Por que repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel. É a mim que pertencem as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. Muito bem. Agora pule nesse mesmo capítulo para os versículos 19 em diante. Perguntais por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade, e como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará a sua justiça, e ao mau a sua malícia. É uma mudança completa. No livro do Êxodo, eu sou Deus que se vinga, o pecado dos pais, ele vai ser punido nos filhos, nos netos, nos bisnetos, etc. Deus era assim? Não, essa era a concepção do povo a respeito de Deus. E Deus Todo-Poderoso respeitou esse pensamento e considerou que não era o momento de dizer o que Ezequiel lá na frente vai dizer. Pois uma coisa é a mentalidade do povo dura, bloqueada, fechada, com aqueles rígidos conceitos assimilados nos costumes, nas tradições, nas tribos, nas famílias. Uma ideia que, segundo nossos critérios, uma ideia ultrapassada. Uma ideia, digamos assim, uma ideia primitiva, uma ideia rude, uma concepção
estritamente vingativa de um Deus. E Deus, quando se revela a esse povo, o que é que ele faz? Eu sou esse Deus. O Deus que vocês pensam que eu sou eu. E achou conveniente não entrar no mérito desse pensamento imperfeito deles, que reputa que Deus vinga a atitude dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos. E pacientemente, quase 700 ou 800 anos depois, com Ezequiel, a responsabilidade individual. Houve erro? Não, houve evolução. Não evolução de Deus. Deus não muda, eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Mas a ideia de Deus do povo mudou. Uma ideia equivocada. O povo estava no erro, o povo estava na ignorância. E Deus se adequou a essa mentalidade e foi educando até o tempo de Ezequiel. Esse pensamento parece que chegou até Jesus, porque tem aquela cura de um paralítico, se eu não me engano. Sim, foi ele que pecou. Foi ele ou pecou ou foi seus pais? Parece que chegou longe, então. Chegou. Tinha sim, exatamente. Frei Gilson, ficou claro, foi muito oportuna a sua pergunta. Essa questão de Lameque, depois do dente por dente, olho por olho, e da ideia primitiva que se tinha de um Deus que vinga a atitude dos pais nos filhos, netos e bisnetos, Êxodo capítulo 20, e o pulo, o salto qualitativo para Ezequiel. Sim. Não há contradição, há evolução. Mas o que ficou claro para mim é que Deus não muda. É o ser humano que não está preparado para captar Deus, para entender Deus, para entender todos os seus ensinamentos. Sim. Então, essa evolução que a gente acabou vendo não é da parte de Deus, mas é da nossa parte. Sim. A Bíblia é a saga da intervenção de um Deus que entra na história de um povo rude. E a preparação, a educação desse povo até Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso considerou que precisava de tempo. De Abraão, 1.800 anos, até nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que nós temos? Nós temos costumes. Nós temos Abraão com Sara. Sara entrega a escrava para dormir com Abraão, para gerar um filho. É claro que estamos aqui numa época bem diferente da nossa e Deus pacientemente vai educando o povo para que ele compreenda exatamente essa beleza, essa sacralidade, essa unicidade, essa exclusividade do uso dos corpos, a questão de fidelidade no matrimônio, que essa ideia precisa ser superada, que até a respeito da escravidão, que foi abolida. No tempo do apóstolo Paulo, nós temos ainda o contexto da época de Jesus, que se admitia a escravidão. Deus tem paciência e vai educando o povo, tirando costumes, conceitos, tradições imperfeitas até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Achei muito bonito quando o senhor falou isso. A Sagrada Escritura é a saga de um Deus que adentra na história de um povo para purificá-lo, para salvá-lo, para resgatá-lo. Se a gente entende só essa frase, a gente vai entender então todo esse contexto que Dom José trouxe para nós. Mas, gente, acabou o programa. Queria aqui fazer mais perguntas, já estava engatilhada aqui as perguntas, mas vamos ter que esperar para a próxima semana, tá bom? Foi uma alegria estar aqui com você e esperamos você na semana que vem, se Deus quiser. A bênção de Deus agora. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.